Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Um pouco de tempo, e não me vereis, e depois ainda um pouco de tempo, e me tornareis a ver, porque eu vou para o Pai. O que é isto? Um pouco de tempo. Santo Agostinho entende este pouco de tempo como o período em que os discípulos de Cristo serão privados da vista do Mestre, depois da sua ascensão aos céus. Quando Cristo sobe aos céus, os discípulos não têm mais esta consolação da presença física do Salvador, senão da sua presença real e substancial do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Assim, Cristo deixará o mundo no mistério da sua ascensão, deixando na terra o seu corpo místico, a igreja, que é Cristo continuado na história humana. Mas os discípulos serão privados desta presença visível, física do Salvador. Este pouco tempo, que nosso Senhor diz, um pouco tempo e não mais me vereis. Este pouco tempo é o tempo da duração do mundo até a consumação dos séculos. Duração que parece longa demais enquanto o tempo passa, mas que parecerá como que nada quando estiver, enfim, passado todo o tempo em comparação com a eternidade. Esse pouco de tempo também é a vida do homem sobre a terra, a vida do homem que é de fato um pouco de tempo, primeiramente pela sua duração ser muitíssimo incerta. Ninguém sabe o tempo que passará vivo neste mundo. Diz a sabedoria de Deus: apenas sopra o vento e já não mais vive entre os homens. Em um instante, já não mais tem mesmo a sua memória entre os viventes. A nossa vida é muito incerta e por isso é sempre um pouco de tempo. E ainda que nós vivamos muito, a nossa passagem, ela se resume a um pouco de tempo diante da eternidade que nos espera. A nossa vida no mundo é só um pouco de tempo. E neste pouco de tempo, até o fim do mundo, os discípulos de Cristo terão de combater, terão de sofrer sobre a terra. Por isso nosso Senhor disse que nesse pouco de tempo nós iremos chorar e se lamentar, enquanto os inimigos de Deus se alegrarão de todas as maneiras, de todos os meios, através das suas conquistas na dominação do mundo. E este combate que se faz sempre real na vida do cristão, essas dificuldades, elas têm o seu objetivo. Esta vida de militante sobre a terra tem o seu objetivo, que é de nos lembrar que a vitória não se dá no plano terreno e material, mas se dá no plano eterno e espiritual. E esta é a vitória com que Cristo vence o mundo, e vence o mundo, o pecado e o demônio para sempre, no plano espiritual e eterno. A liturgia de hoje, ela permanece no tempo pascal e nas alegrias do tempo pascal.
E ao mesmo tempo o Evangelho já anuncia esta partida de nosso Senhor Jesus Cristo para o Pai. Já anuncia hoje a Igreja, nessa liturgia, o mistério da Ascensão. Cristo nos deixará. E não é com tristeza que ela fala desta separação física da presença de Cristo, da presença visível de Cristo. Este anúncio de que Cristo ele vai para o Pai, este alerta de separação, nosso Senhor fala, um pouco de tempo e não mais me vereis, unido a esta esperança de poder outra vez reencontrar com Cristo, um pouco de tempo e me tornareis a ver. É para nós um convite, um chamado a aspirar às coisas do alto, um chamado a aspirar à santidade e o caminho que nos leva para a santidade e que nos leva para as coisas do alto, para o céu. Nosso Senhor ressuscitado e glorioso, vivo para não mais morrer, Ele tem como seu lugar próprio o céu. Não pertence mais a este mundo. Ele permaneceu 40 dias sobre a terra depois da sua ressurreição para assentar os fundamentos e as paredes da igreja e as colunas da igreja, dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos. Mas o seu lugar próprio não é a terra, mas o céu. Ele já nos anuncia que Ele vai para o céu, que Ele vai para o Pai. E para lá Ele nos convida a ir. Assim, esta perda da presença física visível de Cristo junto de nós, que hoje é anunciada para os apóstolos e que os enche de uma certa tristeza, não deve nos mover à tristeza em verdade, mas deve nos mover à esperança, ao desejo de outra vez estar na companhia de Cristo, nos mover a buscar os meios que nos levam para Cristo, que está junto do Pai, que nos leva para as coisas do alto e para as coisas do céu. A igreja, ela suspira pelo céu. O papel da igreja no mundo é apontar o caminho que leva para o alto. O céu é a pátria da igreja, é a pátria verdadeira. Lá está o divino esposo, lá está o chefe, e na companhia desse chefe é que a igreja e nós membros da igreja é que nós desejamos estar, e nisso consistirá a nossa grande alegria. E enquanto estiver aqui na terra, a igreja, ela trabalha e deve trabalhar para buscar os meios, para mostrar os meios que leva para o céu. Por isso que nosso Senhor diz que neste pouco de tempo deverá haver choro e lamentações, porque ainda não está na glória da eternidade, na alegria perfeita, não está na companhia de Cristo. Neste mundo não pode haver alegria perfeita, porque não temos aqui neste mundo o céu, a vida eterna, a companhia, a visão de Deus. Este mundo tem suas pequenas alegrias, mas na sua maior parte são lutas para buscar a vida eterna. Nós, filhos, quais filhos de Adão, devemos comer o pão que brota do suor do nosso rosto. E aqui não somente o pão material, que é muito evidente, mas também o pão espiritual, o pão da prática do bem, o pão das virtudes, que não é colhido, que não é comido, senão com trabalho, senão com o suor do nosso rosto. A igreja, com este evangelho do coração do tempo pascal, ela nos atrai para a realidade da nossa vida cotidiana.
A igreja não pinta a nossa vida em tons de cor-de-rosa, não nos faz uma pregação enganosa que brota de certas teologias da prosperidade, em que a prosperidade perfeita e a alegria perfeita se concentra neste mundo. Essa não é a pregação da Igreja Católica. A Igreja não nos prega que com a vitória, a morte e vitória de Cristo, nós estamos isentos neste mundo de dificuldades, de sofrimentos e lutas nesta vida terrena. Muito pelo contrário, a parte de Cristo está concluída na sua morte, paixão, ressurreição, mas falta sempre a nossa colaboração. A igreja nos ensina que a nossa vida ela é dura, parece óbvio, às vezes nós nos esquecemos, nossa vida é dura e por ser dura deve ser levada a sério, deve buscar uma finalidade, a sua finalidade real, perfeita, séria. Esta vida tem seus sofrimentos, seus combates, suas provações e por isso mesmo suas privações para buscar uma finalidade que é imperecível. São provações e combates, claro, mas também não estamos evidentemente sós nesta nossa caminhada, neste nosso combate. Nós temos sempre o auxílio da graça de Deus que nos acompanha e que não nos deixa desfalecer. Temos o pão nosso de cada dia na palavra e no sacramento da Eucaristia que nos ajuda nessa nossa caminhada rumo à nossa pátria celeste. Auxílio de Deus que não nos retira justamente a nossa luta, essa necessidade da luta, mas nos ajuda, nos corrobora nas nossas lutas de cada dia. Esta mensagem da igreja, ela não é nova, nunca foi nova, não é nova para nós. Às vezes, essa mensagem da cruz é um tanto esquecida, e esse esquecimento é que pode levar facilmente a um certo desânimo na vida espiritual. Às vezes podemos nos pegar dizendo, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho tal virtude, ainda sempre as mesmas dificuldades, as mesmas misérias. E nos esquecemos que uma virtude vem passo a passo, com luta, que desapegar de antigos vícios vai-se com um trabalho real na vida espiritual. Não é da noite para o dia, mas exige de nós um combate, uma luta. Todas as adversidades da vida, mais ou menos dolorosas, elas nos impelem também ao desapego das coisas terrenas, nos fazem almejar o descanso celeste. Nos mostram esta nossa condição de estrangeiros e peregrinos neste mundo, condição de que nos fala São Pedro na epístola de hoje. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós somos estrangeiros porque o mundo não é a nossa pátria eterna, não é a nossa verdadeira pátria. Nós temos uma finalidade maior do que este mundo. Nós usamos deste mundo, estamos neste mundo para conseguir coisas mais altas. Estamos neste mundo para buscar uma outra pátria, mas essa pátria não é, este mundo não é a nossa pátria verdadeira. Nós somos estrangeiros neste mundo. E somos peregrinos porque nós estamos somente de passagem em busca de uma pátria verdadeira. Enquanto estrangeiros, enquanto peregrinos neste mundo, passando aqui este pouco de tempo, como diz Cristo, mais um pouco de tempo, esse pouco de tempo que é a nossa vida, enquanto estrangeiros e peregrinos deste mundo, nos alerta São Pedro na epístola, nós estamos misturados à multidão daqueles que já não possuem mais a fé, daqueles que não moldam a sua vida pelos preceitos da verdadeira religião, daqueles que não possuem a prática piedosa alguma, daqueles que não têm Cristo como luz da sua vida e que enche este mundo, que de alguma forma nos cercam. E neste tempo da nossa vida na terra, cercados
de tais condições, nós somos chamados a proceder segundo a luz do Evangelho. Proceder enquanto filhos de Deus, enquanto membros de nosso Senhor Jesus Cristo, neste pouco de tempo que é a nossa vida no mundo. Nós somos chamados a buscar a ter uma vida exemplar diante do mundo, diante deste neopaganismo que se instala, porque de nada vale abraçar e ostentar o título de católico e viver como o mundo vive, não se distinguir do mundo pela vivência concreta do Evangelho. Se nós cremos ou pregamos uma coisa e fazemos o seu contrário, se nós pretendemos abraçar a fé cristã e não buscamos seguir os preceitos de Cristo, ou, apesar das nossas fraquezas e misérias, não nos esforçamos para buscá-los, ou nem mesmo almejamos a nossa vida, o que dirá de nós o mundo? O mundo, como nos ostenta São Pedro na epístola de hoje, o mundo sempre será o nosso acusador e talvez o primeiro acusador. Olhará o mundo para nós e dirá: vejam como eles são, pregam uma coisa e fazem outra. Ou ainda, para que serve então abraçar uma religião, ostentar um nome de católico, de cristão, pois que pretendem praticar, mas não vivem de fato a sua religião e vivem do mesmo jeito daqueles que não têm religião nenhuma. E diante desta realidade, dessa triste realidade, que de alguma forma pode nos atacar, que pode, infelizmente, ser a nossa, nós devemos escutar essas palavras, essas recomendações de São Pedro, que neste tempo, que neste mundo, em que nós somos de fato como peregrinos, como passageiros, que nós não nos abandonemos às desordens da carne, que combatem contra a nossa alma, nos afastando daquilo que nos faz perder o caminho que nos conduz à nossa pátria verdadeira, à nossa pátria eterna. Daí a importância sempre de um certo desapego no processo da nossa conversão. Desapego que é doloroso, por isso que nosso Senhor diz que nesse mundo também nós choraremos e nos lamentaremos. E nos recomenda São Pedro que nós tenhamos um bom procedimento diante do mundo, na época, diz ele, diante dos pagãos, para que ao invés de nos acusarem das nossas atitudes ou uma certa hipocrisia, que eles mesmos reconheçam a nossa vida e glorifiquem a Deus, que é a fonte de todo bem, que é a fonte de toda graça, e quiçá possam até mesmo se converter admirando o nosso bom exemplo na sociedade. E como diz São Pedro, serão visitados pela graça de Deus e glorificarão a Deus no dia da sua visita. O bom procedimento do cristão diante do mundo é a melhor pregação. Ninguém é chamado aí a buscar uma Bíblia e pregar a palavra de Deus aos montes, senão aqueles que talvez tenham uma certa vocação para isso. Mas nós somos chamados a pregar o Evangelho por uma pregação muda, uma pregação que não tem palavras, uma pregação que, não tendo palavras, talvez seja de fato a mais eloquente, a pregação das nossas boas atitudes, dos nossos bons exemplos, uma pregação que é eloquente, uma pregação que é forte, para que o mundo reconheça em nós os frutos da nossa fé e glorifiquem a Deus por isso. E São Pedro nos mostra que o cristão deve dar bom exemplo, inclusive sendo um bom civil, sendo um bom cidadão, respeitando as instituições humanas por amor a Deus, sendo submisso a elas naquilo que é objetivamente bom. Nós somos chamados
a dar bom exemplo diante dos homens, observando os nossos deveres para com os inferiores, para com os superiores, segundo o nosso estado de vida próprio, enquanto pais, filhos, enquanto estudantes, enquanto mestres, enquanto esposos, enquanto profissionais, e dando bom exemplo por causa de Deus, e almejando, né, a recompensa eterna prometida por Deus. Nós devemos honrar os nossos deveres para com os nossos governantes e superiores, porque nós entendemos que todo bem, que todo poder emana de Deus. Nós honramos os nossos deveres para com aqueles que são pequenos e miseráveis no mundo, por causa do dever de caridade e pelo exercício da misericórdia, que é tão recomendado nas Escrituras, no Evangelho e na Igreja. Nós honramos, enfim, como um todo, os nossos deveres para com todos os homens que nos cercam, porque de alguma forma são todos nossos irmãos a um duplo título, irmãos pela natureza e pela graça. Nós somos todos membros de um mesmo corpo natural, que é o gênero humano, todos criaturas de Deus, e por isso irmãos, e muitos de nós também somos membros do corpo espiritual que é a igreja, por isso também a este título, e sobretudo a este título, nós somos irmãos em Cristo. E devemos honrar esses nossos deveres uns para com os outros. São exigências que a igreja nos faz, de procedermos bem enquanto filhos de Deus neste mundo, neste pouco de tempo que aqui estamos, esperando que esse pouco de tempo há de passar, que receberemos a nossa recompensa. E para cumprir essas exigências, é que também passaremos pelas aflições e pelas lágrimas, dada a realidade da nossa fraqueza, dadas as nossas quedas inumeráveis, dados os esforços necessários, as vigilâncias que nós devemos empreender para chegar à prática do bem, à prática da virtude, afastar daquilo que não convém para um filho de Deus e realmente viver enquanto filho de Deus. Isso exige esforço sem desânimo, com perseverança e com uma constância inabalável. Os perseverantes receberão a palma da vitória. São exigências que devemos cumpri-las para chegar a encontrar outra vez a Cristo. Mas como resposta à exigência e a esta luta da nossa vida cristã, nós temos uma promessa que é cheia de consolações. A vossa tristeza se converterá em alegria. E é esta a mesma mensagem de esperança, inclusive, que está inserida nesse belo aleluia da missa de hoje, que é um dos mais belos do ano litúrgico. Era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos e assim entrasse na sua glória. Foi necessário a paixão de Cristo para que ele entrasse na sua glória. Cristo é o nosso maior exemplo de saber passar pelas provações da nossa vida, de buscar as coisas do alto, de abraçar a verdade, de combater a verdade e mesmo dar a vida pela verdade, sofrer por ela, mas com esta esperança e com esta certeza de que é um pouco de tempo e que após esse pouco de tempo concluído virão as alegrias da ressurreição. Esta relação entre o tempo de dores e alegrias fica também claro para nós com esta comparação que Cristo usa no Evangelho de hoje, a imagem de uma mulher grávida que com muitas dificuldades carrega no seu ventre uma nova pessoa, que passa por diversas aflições e preocupações para que essa nova pessoa no seu ventre possa bem se desenvolver e que na hora de dá-lo à luz passa por dores até mesmo indescritíveis, mas que no momento em que ela tem o seu novo filho
nos braços, já não mais importa com aquelas antigas dores, mas acolhe aquele fruto do seu ventre com uma grande alegria. Assim, depois das dores, depois de um processo que é doloroso, vêm as alegrias e os frutos de alegrias. Também todas estas tribulações pelas quais nós passamos, elas colaboram para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Para termos maior firmeza em nossas convicções, para desapegarmos deste mundo e almejarmos bens imperecíveis, para aprender a valorizar devidamente os bens conquistados e, enfim, para nos ser dado a luz da vida eterna. Esta imagem da mulher grávida é símbolo da igreja, a igreja que concebe filhos espirituais para Deus em meio a dificuldades, dores e perseguições. E é com a igreja, dentro da igreja, a mãe fecunda dos filhos de Deus, que toda alma cristã que recebeu o batismo deve se desenvolver na fé e se desenvolver e crescer na graça de Deus em meio às várias contradições e tentações da vida terrena, para somente assim poder reproduzir em si, nesta alma, um homem novo, formar um homem novo, um homem do céu, um homem da eternidade, que é o outro Cristo, que pode dizer de si mesmo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E passado este pouco tempo aqui nesta vida, amando e servindo, em meio às dores desta gestação espiritual, este novo homem pode, enfim, reencontrar a Cristo na eternidade, numa alegria de ressurreição que não pode mais lhe ser tirada. É esta a espiritualidade deste domingo. Lembremos então que a nossa vida é somente um pouco de tempo que deve ser por nós empregada na busca por Cristo. Nós somos peregrinos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem e por um pouco de tempo somente, o tempo da nossa vida. E a nossa finalidade, o nosso fim, o nosso objetivo não será conquistado senão com a nossa colaboração neste bom combate de cada dia pelo bem. É verdade que a providência também nos dá pequenas pausas e consolações na nossa vida terrena que nos enchem de coragem, mas são pequenas pausas, não é o pleno e verdadeiro descanso que só encontraremos no fim da nossa estrada junto de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é um tempo curto, um tempo de passagem, um tempo de trabalhos em que nós devemos buscar a Cristo. Enfim, que se tornem eficazes em nós as palavras da oração desta missa que diz que todos aqueles que professam a fé cristã desprezem tudo o que se opõe à santidade deste nome. Todos aqueles que se dizem cristãos desprezem tudo que se opõe à santidade do nome de cristão, o nome de outro Cristo. E para chegar a esta realidade, também juntamos aqui, fazemos esta mesma petição da secreta da missa de hoje, que nos diz: nos seja dado suavizar os desejos terrenos e aprendamos a amar as coisas celestes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.